O sol batia na janela do quarto. Um sol indiferente, de uma terça-feira que se prometia, como todas as outras, banal. Mas para ela, que jazia sob o lençol branco e engomado do hospital, a banalidade era um luxo distante, uma memória de um corpo que já não era seu. Ou talvez, mais precisamente, que agora era seu e de outro. Um outro anônimo, um outro generoso, um outro que lhe impunha a vida através de um rim que não lhe pertencia por direito de nascença. O médico, um homem de gestos contidos e palavras precisas, havia explicado com uma clareza que a ofendia. Falara em antígenos leucocitários humanos, em compatibilidade, em uma dança de moléculas e células para que o corpo não se voltasse contra si mesmo. Uma nova peça, dissera ele, com o otimismo de um mecânico que conserta uma máquina. Mas ela não era uma máquina. Ela era um emaranhado de sensações, de medos não verbalizados, de uma estranheza que se instalara em seu flanco esquerdo. Ali, sob a pele e as camadas de músculos costurados, residia o intruso, o rim. Saudável, rosado, eficiente. Um órgão que cumpria sua função com uma perfeição que o seu próprio lhe negara. E era essa perfeição que a desconcertava. Uma perfeição estranha, estrangeira. Uma dissonância silenciosa na orquestra de seu corpo. Seus linfócitos T, antes guerreiros protetores de seu reino, agora eram vistos como baderneiros em potencial. O médico os chamava de células T citotóxicas, células T auxiliares, nomes de uma guerra que ela não pedira para lutar, travada em uma escala microscópica e silenciosa dentro de si. Para acalmar essa milícia interna, ela ingeria pílulas coloridas a cada 12 horas com a pontualidade de um relógio suíço. Imunossupressores. Uma palavra que soava como um sussurro para que suas defesas se rendessem, para que aceitassem o estrangeiro como parte da pátria. Mas a aceitação era uma via de mão dupla, e a dela vacilava. Em noites de insônia, levava a mão ao local da cicatriz, já quase invisível, e tentava sentir. O que se sentia ao ter um pedaço de outra pessoa dentro de si? Não era dor. Era uma ausência de dor que soava falsa, uma quietude que gritava. O rim trabalhava em um silêncio obsequioso, filtrando seu sangue, produzindo urina, mantendo-a viva. E nessa sua eficiência, ele a lembrava a todo instante de sua própria falência. Às vezes, fechava os olhos e imaginava o que os exames de sangue revelavam. A creatinina em níveis normais, a ureia baixa. Números que eram a tradução matemática da paz. Mas a paz não lhe alcançava a alma. A dissonância era a consciência aguda, quase tátil, de que aquela normalidade era artificial, mantida por uma trégua química. A qualquer momento, o corpo poderia despertar de seu torpor induzido e reconhecer o impostor. A rejeição aguda, o médico explicara, poderia se manifestar com febre, dor, um mal-estar súbito, uma rebelião. E não era isso que ela sentia em um nível mais profundo. Anímico? Uma rebelião contida, uma vontade de se livrar daquela parte que, por mais que a salvasse, não era sua. Era a dissonância de um eu que se via fragmentado, de uma identidade biológica que fora violada pela necessidade. Quem era ela agora? A mulher que fora com seus rins defeituosos ou a mulher que era com um órgão emprestado? Olhou para o copo d'água na mesinha de cabeceira. Bebeu um gole. O líquido desceu, frio, e ela o imaginou sendo processado pelo rim estrangeiro. Um ato de comunhão forçada. Uma intimidade imposta pela biologia. A dissonância não era uma guerra com exércitos e trincheiras. Era um acorde mal resolvido em uma sinfonia. Uma nota que, embora presente e funcional, seria a harmonia do todo. E ela, a consciência dessa música estranha, apenas existia, suspensa na delicada e terrível tensão entre a vida e a estranheza de se viver com um outro dentro de si.